Caio Henrique praticamente fora, eu não vou dizer praticamente fora, né, mas tá fora do Fluminense. O próximo vídeo sobre ele aqui provavelmente vai ser só para confirmar a transação pro Grêmio. E a estreia do Fluminense na Copinha 2020, algumas informações sobre a Copinha, sobre a estreia, e lá no final uma dica de como você se divertir e de repente até ganhar um dinheiro nessa Copinha. Vamos ao giro de notícias de hoje. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo, ao canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista do Tricolor, e este é o primeiro giro de notícias de 2020. Na verdade, hoje, dia 2 de janeiro, é o primeiro vídeo do canal em 2020. Que seja um grande ano. Deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você... 2020, meu amigo, ô meu consagrado, 2020 tu não é inscrito ainda aqui no canal. Clica aqui embaixo. Ah, mas vai encher meu celular de notificação. Clica e não ativa o sininho, pô, mas dá essa moral aqui pro canal continuar crescendo e a gente subir bastante aí neste ano. Vamos falar de notícias, vamos falar de Caio Henrique. Caio Henrique, um grande jogador em 2020, mas que, segundo notícias de vários pontos diferentes, quando isso acontece, normalmente tende a se concretizar. Caio Henrique está praticamente fechado. Na verdade, já está até fechado com o Grêmio, só que está praticamente confirmado, né? A ponto de sair o anúncio com a equipe do sul do Brasil. Vamos lembrar, Caio Henrique era emprestado ao Fluminense pelo Atlético de Madrid. O Fluminense tinha uma preferência para negociar até o dia 31 de dezembro, enviou propostas, segundo o Paulo Angione, diretor de futebol, o Fluminense enviou propostas para o Atlético de Madrid que não foram respondidas, e com essa não resposta do Atlético de Madrid, já dá para perceber, dá para entender de que, de fato, o time de Madrid, o time madrilenho, vai negociar mesmo com o Grêmio. Por outro lado, o Saudações Tricolores, através do blog Rádio Melão, dentro do portal, também dá a mesma notícia, dizendo que, inclusive, o acerto já com o Grêmio já tinha sido feito há 15 dias atrás, e o Fluminense estava tentando, de repente, desatar esse nó. O anúncio por parte do Grêmio não tinha sido feito, já que o Fluminense ainda tinha preferência, né? E para não ficar ali um negócio atravessado. Por outro lado ainda, né? Pelo um terceiro lado, lá do Rio Grande do Sul, também a imprensa gaúcha já noticia como um acordo fechado. Bem, que desejar nesse momento a Caio Henrique? Eu desejo má sorte para ele no Grêmio e uma boa sorte na carreira. Por que má sorte no Grêmio? Porque ele será um rival nosso no Campeonato Brasileiro, que ele jogue as piores partidas da vida dele contra o Fluminense. Porém, na vida dele, cara, muito boa sorte, porque, vamos lá, ele não quis renovar, o Fluminense projetou o jogador. É o que eu sempre falo aqui, com esse pedido de gratidão da torcida. Para mim, nada mais minúsculo que isso, você pedir gratidão do outro. Isso não se pede, mas no caso de Caio Henrique, ele tem que pedir gratidão a gente. Ele teve salário atrasado durante quase o ano todo, foi o jogador que mais jogou partidas no Fluminense dentro desse ano, se bobear, um dos que mais jogou na década, nunca se machucou, não tomou terceiro amarelo, ou seja, até inteligente ele era, foi o melhor do Fluminense na temporada, se dedicou e meu amigo, dá pique em jogo contra o Fortaleza, jogo contra o Corinthians, no final do ano, já sem valer, entre aspas, nada, porque valia só a Sul-Americana, dá pique igual doido, igual ele tava dando, e não igual doido, dá pique inteligente pra fazer marcação e fazer ataque, não é de um jogador que merece a crítica. E aí eu não quero definir a sua opinião, falando a minha opinião. Obrigado, Caio Henrique, pelo tempo que passou, desculpa qualquer coisa, que você tem uma ótima carreira, exceto em jogos contra o Fluminense. É de jogadores assim que a gente precisa, jogadores dedicados ao Fluminense e que tenham qualidade. Esses dois itens aqui, aliados a um contrato bem amarrado, farão o Fluminense ser grande novamente dentro do cenário brasileiro, porque atualmente o nosso futebol e as nossas pretensões não são de um clube grande dentro do futebol brasileiro. Estreia na Copinha. Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020 começa hoje, nesta quinta-feira, dia 2, e o Fluminense já é um dos clubes que joga na data de estreia. São menos jogos, normalmente a Copinha são 40 e tantos jogos ali por dia, mas na quinta-feira, como é o início, a abertura, são poucos jogos. Eu vou dar uma dica daqui a pouco sobre um patrocinador aqui do canal, mas vamos lá. O Fluminense está no grupo 15, com Serrano, de Sergipe, Vilhenense de Rondônia e o Ituano, que é a equipe sede, né? Lembrando, a Copinha acontece em várias cidades, e dentro de cada cidade existe a equipe da cidade, que é a equipe sede. No caso do Fluminense é o Ituano, que é um pouco pior, né? Porque pegou um time grande ou tradicional de dentro de São Paulo como sede. Então, provavelmente nessa chave aqui, considerando os dois times, devem passar Fluminense e Ituano mesmo. Ano passado a gente pegou uma pior, que a gente pegou a sede, acho que foi de Osasco, pegando
enfrentando o Audax, que era um time até bem melhor do que o próprio Ituano. Fica sempre a pergunta nessa época, né? Pra que serve a Copinha? Primeiro de tudo, pra que serve a Copinha? Pra gente ver um futebol em janeiro. Quem já tá aí com saudades do Fluminense, dá pra ver os garotos do Fluminense jogando, e todos os jogos terão transmissão, se não me engano, os jogos do Fluminense até serão transmitidos pelo Sport TV, mas todos os jogos da Copinha terão transmissão via streaming na internet. Segundo, vale um bom título, né? É um título legal de se ter, é um título que eleva a base do clube e que faz com que se dê mais moral ainda para os jogadores que são revelados nessa base. Um terceiro, para mim, neste momento, o principal, vale para ver e revelar jogadores. Mas cabe um porém aqui, nem sempre o desempenho na Copinha define o que será a vida do jogador. É um torneio curto que lembra muito uma Copa do Mundo, e a gente vê uns casos em Copa do Mundo. Tem um livro que eu gosto muito chamado Soccernomics, que não tá aqui, eu emprestei pro meu irmão, senão me devolva. Um livro muito bom que ele fala sobre Copa do Mundo, como a Copa do Mundo alça alguns jogadores a níveis que eles não têm de bola. Um claro exemplo disso é a Copa de 2014 com o James Rodrigues, que faltou pouco ser elevado ao ponto de ser o melhor do mundo e que depois não mostrou mais o mesmo futebol que ele mostrou na Copa, porque é um torneio curto, com uma sede só, né, no caso da Copinha, no estado de São Paulo, e que acaba facilitando esse alçar de um jogador a patamar que ele não tem, assim como outros jogadores decepcionam na Copinha, mas acabam com um bom rendimento já como profissional. Em 2019, segundo o levantamento do Globoesporte.com, o Fluminense, e também isso aí era até mais fácil de fazer, mas eu vi lá no GE, o Fluminense utilizou João Paulo e Marcos Paulo na Copinha, jogadores que foram utilizados também no profissional, no Campeonato Brasileiro. Na verdade, não só no Brasileiro, né? Contando tudo. Ou seja, apenas 2 jogadores que jogaram a Copinha foram utilizados no profissional. E considerando de que eles dois na Copinha nem foram tão bem assim, na verdade, né? Eles tinham 17 anos, os dois ainda na época. Só que no Fluminense hoje, o que vale a pena é dar uma olhada na Copa São Paulo em posições que para esta temporada o Fluminense tem déficit. Por exemplo, 2 posições me chamam a atenção. Uma tem déficit talvez de qualidade, que é no caso da lateral esquerda, que a gente, como eu falei, Caio Henrique tá saindo, provavelmente a gente vai ficar com Mascarenhas e Ourinho, e por mais que eu confie na qualidade de Mascarenhas, acho que Ourinho possa render. Não são seguranças para esse ano, porque Mascarenhas ainda tem o problema das lesões, e também o ataque, que aí já é déficit de quantidade. O único atacante que a gente confia totalmente neste momento para ficar para 2020, fazer um bom 2020, é Marcos Paulo. Para essas posições, eu vou destacar aqui, o único lateral esquerdo inscrito na competição pelo Fluminense é Marcos Pedro, tem contrato até 2021, era do Sub-17 até pouco tempo atrás, se eu não me engano ele faz 19 dentro do ano de 2020, e como eu falei, contrato até 2021, multa acho que de 30 milhões de euros, é um jogador que o Fluminense olha com muito carinho, será o único lateral esquerdo na competição. Dependendo do rendimento, vale incorporar ali aos profissionais. Acho difícil que seja incorporado já de início, porque além das competições de base que ele tem que jogar, como eu falei, tem 2 laterais já no Fluminense no elenco principal, mas é alguém para se ficar de olho, porque é uma posição, como a gente viu agora com essa venda de Caio Henrique, né, venda em tese, né, a perda de Caio Henrique, é uma posição muito carente. Outra posição, né, no caso do ataque, o Fluminense inscreveu uns 450 atacantes na competição, mas eu vou destacar aqui 4 nomes. Primeiro, Samuel e Luiz Henrique, porque esses dois, porque já foram bem na Copinha 2019, foram bem. O Luiz Henrique acho que era reserva, se eu não me engano, entrou, fez 2 gols na estreia, quando entrava melhorzinho pela memória que eu tenho, e no caso do ataque, o Samuel também se destacou até no resto do ano. Outros 2 jogadores foram bem na base em 2019, mas eu não lembro se eles não jogaram, ou pelo menos se jogaram, não tiveram nenhum destaque na Copinha 2019, mas foram muito bem na base. São eles Miguel Vinícius, que é o Miguel centroavante, e John Kennedy, um jogador que se destacou por fazer vários gols no Flamengo também, mas que foi muito bem tanto em competições estaduais quanto nacionais do Fluminense em 2019. E claro, parceiro aqui, 1xBet, você vem aqui no link que tá na descrição para poder fazer lá o seu negócio. Eu falei que Copinha era uma parada muito boa, por quê? Porque você pode fazer aqueles negócios de combinadas, né? Você combina vários jogos e tem ali um rendimento legal. O jogo do Fluminense, por exemplo, contra o Socorro, que é contra quem ele estreia hoje, nesta quinta-feira, 7h15 da noite, é um jogo que vai pagar muito pouco, porque, né? E aí você já vai estar torcendo pro Fluminense. Mas tem jogos que se você combinar ali, dá legal. Por exemplo, Palmeiras e União, Grêmio e Real, Ituano e Vilhenense são favoritíssimos e que se você combinar, você consegue
até ali torcer. E o bom, dá pra ver todos esses jogos porque vai ter transmissão via streaming. Então vem aqui no link que tá na descrição, clica, faz o seu primeiro depósito utilizando o código RAIZ, utiliza o código RAIZ que você ganha até R$100 de bônus no seu primeiro depósito e torça muito mais com a 1xBet. Então é isso, não se esquece do like, de se inscrever aqui no canal, saudações tricolores e até a próxima, valeu! Caraca, você por aqui chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita para acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente para você. Não se esquece que é para apertar aqui para se inscrever e claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado. Saudações tricolores.